que eu estou aqui hoje para falar sobre emagrecimento. E essa é a temática principal que eu atuo hoje em dia, especialmente em mulheres maduras. E, principalmente, são essas mulheres maduras que vão sofrer as consequências, principalmente da sarcopenia. A sarcopenia, ela não é só um envelhecimento, ela é uma doença. Então, por ela ser uma doença, ela causa problemas funcionais. Não é só a perda de massa muscular que a gente está falando. A gente está falando de perda de força, a gente está falando de fragilidade muscular, a gente está falando de uma dependência emocional, a gente está falando de piora de qualidade de vida, a gente está falando em aumento de resistência insulínica. A mulher com sarcopenia, ela tem menor captação de glicose pelo músculo, porque ela está enfraquecida da parte muscular. E isso é um dos fatores que leva essa mulher, por exemplo, a ter também um aumento de ganho de peso e de gordura corporal nessa idade mais avançada. Perder músculo, essencialmente, é perder longevidade. Independente, um estudo aqui com 5.000 mulheres idosas mostrou que a massa muscular é um preditor independente de mortalidade, ou seja, mulheres com menor quantidade de massa apresentam um risco até 35% maior de óbito em 10 anos, mesmo que ela tenha um peso corporal em gordura ajustado. Então, o que a gente começa a entender? Que não basta ela subir na balança e ela ver o peso que ela deseja. Ela pode estar com peso em gordura desejado, mas ela precisa necessariamente ter essa reserva garantindo a longevidade dela. Não adianta a cúrcuma, a coenzima Q10, o alfa-lipóico, todos os antioxidantes que você conhece, os reparadores de telômero, tudo que a gente conhece para atrasar o envelhecimento, se você não está se preocupando com o básico. E o básico a gente vai ver na aula de hoje, que tem a ver com vários aspectos. Tem a ver com o uso das canetas emagrecedoras, que a gente vai falar hoje, que está bombando nos nossos consultórios. E eu acho que é muito legal, tem resultados maravilhosos. Lá na minha clínica, a gente já está com mais de 800 pacientes tratados com Mounjaro, com a tirzepatida, mas tem alguns cuidados que a gente vai falar na aula de hoje. Tem muita relação com o envelhecimento, com o climatério, com a menopausa e com a queda dos hormônios anabólicos da mulher. E também tem muita relação com a escolha de suplementos e a dieta proteica adequada para essa mulher. Então, a gente vai discutir tudo isso. Qualidade de proteína, distribuição de proteína, quanto de proteína usar, quais são os melhores suplementos, o que fazer no caso das canetas também emagrecedoras. Tá? Aqui a gente vê também que a sarcopenia, ela favorece, né, como o músculo ele é considerado um órgão endócrino. Quando a mulher ela começa a entrar nesse quadro de sarcopenia, ela tem uma desregulação metabólica, ela tem aumento da resistência insulínica e ela tem queda da função cognitiva. Por quê? Porque o músculo libera várias mioquinas, e essas miocinas ou mioquinas são responsáveis por gerar efeitos endócrinos em várias partes do nosso corpo. Então, não é simplesmente assim, ela está meio flácida, ela está com pouca massa muscular. Não, ela pode estar com declínio cognitivo, ela pode estar com maior risco metabólico em função dessa queda de massa muscular. Toda vez que a gente faz atividade física, a gente tem contração muscular, o que acontece? Eu tenho produção de interleucina 6, que tem um efeito anti-inflamatório neste caso aqui. Porque é diferente das doenças crônicas. Então, a gente está falando de um efeito que é positivo com a contração muscular. Que mais? Quando eu tenho contração muscular, eu tenho a liberação de irisina. A irisina é uma mioquina que induz ao browning do tecido adiposo. Então, eu transformo o tecido adiposo branco, que é inflamatório, em quê? Num tecido adiposo que tem uma termogênese aumentada. Então, toda vez que eu tenho músculo e eu contraio esse músculo, eu favoreço a termogênese. Que mais? Eu também tenho liberação de componentes que o músculo libera, que também vão melhorar minha função neuromuscular e cognitiva. E por isso que eu estou dizendo que quando a gente perde massa, a gente interfere na função cognitiva e na resistência insulínica. O que acontece aqui? Aqui a gente está vendo uma célula muscular. Esse estudo aqui, ele mostra que a mulher com maior quantidade de massa magra apresenta menor resistência insulínica. Então, a gente precisa avaliar essa massa muscular muito mais do que as quilocalorias, muito mais do que o peso dessa mulher, porque o que acontece é que nessa célula muscular, a gente tem receptor de insulina.
Então, o que acontece na mulher que tem uma massa muscular mais ativa? Ela tem muito mais sinalizadores de captação da glicose que essa mulher consumiu a partir dos alimentos, né, que foi desmembrada em glicose, que foi captada lá no músculo. A mulher que não tem muita massa muscular, ela não tem como tirar essa glicose com facilidade da circulação. Então, ela está muito mais predisposta, não só à hiperinsulinemia, mas também a um diabetes tipo 2, uma glicemia mais alta. Então, uma forma também da gente tratar as nossas pacientes que já estão com intolerância à glicose é aumento de massa muscular e exercício resistido para ganho de massa muscular e melhora da resistência insulínica. Normalmente, essa mulher, ela quer o quê? Ela quer fazer atividade aeróbica. Por quê? Porque ela também está gordinha, né? Normalmente, ela tem volume abdominal maior, musculação nela. É a musculação que vai puxar, chupar essa glicose do sangue para dentro do músculo para continuar a ser metabolizado. Mas perder músculo também é perder saúde óssea. Então, mulheres que já estão aí por volta dos 40 anos, eu não sei se vocês estão vendo, mas eu tenho pego muitas mulheres no consultório com osteopenia já com 30 e poucos anos de idade. E aí a principal busca que eu faço é a investigação para a doença celíaca, tá? Que é bem comum, é uma queixa comum a osteopenia nessas mulheres por conta da desabsorção mesmo nutricional que acontece, tá? Então, nesse caso, perder músculo também é perder massa óssea. Isso porque a gente tem liberação, a gente tem liberação de um componente que é a irisina. E a irisina, o que ela vai fazer? Ela vai liberar, ela vai chegar lá nos osteoblastos para formar a matriz de osso e ela vai inibir a reabsorção óssea. E como é que eu tenho irisina? Quando eu tenho contração muscular. É aquela mesma lá que eu falei que faz a termogênese no tecido adiposo. Então, quanto mais músculo, mais eu tenho suporte para a minha matriz óssea. Como a gente está falando que tanto a osteopenia quanto a sarcopenia têm os mesmos mecanismos, né? O músculo ele vai servir como uma âncora para o nosso esqueleto. Então, a mulher que quer tratar também osteopenia e osteoporose, o que ela precisa? Também melhorar a massa muscular dela. Perder músculo também é perder o controle imunológico. Às vezes a gente acha que músculo é só tônus. Às vezes a gente acha que músculo é só ter um corpo magro e sarado. E a paciente também. Só que quando a gente vai convencê-la do que ela precisa fazer em termos de composição corporal, quando a gente pega uma bioimpedância, e ela fala, não, doutora, mas está ótimo, eu quero pesar 55, eu estou pesando 57, eu só quero perder 2 quilos, mas a massa dela está abaixo de 80% de adequação. Então, a gente tem que trazer todos esses elementos, principalmente se a gente estiver falando de uma mulher onde a gente queira um efeito mais específico. Por exemplo, se a mulher quer emagrecer, mas ela não tem preocupação com o osso, eu não vou trazer a preocupação do osso, porque eu não vou capturar ela, né, nessa demanda. Então, se ela está querendo emagrecer, eu vou falar, se você ganhar massa magra, você vai perder gordura mais rápido. Se é uma mulher que já está preocupada com climatério e menopausa, eu vou falar de osso, eu vou falar de imunológico. Se ela já tem doença autoimune, por exemplo, aqui, a gente vê que aumenta, né, o risco de infecção, de doença autoimune, além de complicação metabólica. Por quê? Porque o osso também produz essas mioquinas que também influenciam macrófagos, células B e todo o sistema imunológico. Então, se é uma mulher, por exemplo, que tem uma doença autoimune, ou tem muito histórico de doença autoimune na família, ou, por exemplo, como Zuleika falou, tem um FAM positivo já com algum pontilhado, tem que ganhar massa magra para a gente também ter esse nível de proteção. Então, é a gente começar como profissional de saúde, olhar para uma abrangência maior dos problemas de saúde que os nossos pacientes estão trazendo. Além disso, quando eu tenho treino resistido e dieta hiperproteica, além de eu preservar músculo, eu melhoro marcadores de longevidade. Eu faço biogênese mitocondrial, eu melhoro a função mitocondrial e eu melhoro marcadores de saúde cardiovascular. Então, eu melhoro a resistência insulínica, eu melhoro a saúde cardiovascular, eu melhoro a imunidade, eu previno doença autoimune, eu melhoro a função mitocondrial, eu aumento a termogênese, eu melhoro a captação de glicose pelo músculo e eu ainda protejo o osso e o cérebro dessa mulher. Vai malhar, né?
Bora malhar e bora comer direitinho, né? Fazer o básico do feijão com arroz. Hoje a gente vai entender qual é esse feijão com arroz, porque também não adianta nada você fazer um cálculo de dieta errada, você, de repente, não distribuir essa proteína adequadamente no teu dia, foi tudo perdido, né? E hoje em dia, para nós nutricionistas, tem muito produto já de 20 gramas, 30 gramas de proteína, prontinho, em lata, Tetra Pak, em pó. Quer dizer, é tão mais fácil para a mulher que está rodando por aí o dia inteiro fora de casa, ela também fazer uma alimentação adequada. Bom, a gente vai tendo uma mudança dessa massa magra ao longo dos anos, 30, 40, 50, 60 anos, muda muito a composição de músculo dessa mulher. A gente começa a ter uma perda de massa muscular a partir dos 30 anos, em média de 3 a 8% por década. Então, na verdade, é assim, nos 40 você já perdeu 8%, nos 50 você já perdeu 8 em cima dos 8 que você perdeu no ano anterior. Então, na verdade, é aquela ladeira abaixo horrorosa, né? Eu tô aqui com 46, tô lutando para ficar na fitnessa, né? Não é fácil, né? Ainda mais com a vida que a gente leva, mas a gente é exemplo, então é mais um motivo para a gente ter uma vida bem organizada. Como é que Patrícia Davidson vai falar com uma paciente? Vai malhar. Não, ela não vai. Não, come 4 vezes por dia. Ela não come nada o dia inteiro. Né? Então, a gente tem que ter força. A força da nossa fala, às vezes, ela é mais importante do que o conhecimento que a gente adquire. Claro, o conhecimento é muito importante, mas, às vezes, você chega na segunda-feira, você senta em cima do seu conhecimento na sua mesa de trabalho e você não faz nada com ele, com o que você aprendeu. Então, você tem que pegar o conhecimento, transformar para a prática, e por isso esses encontros são maravilhosos, porque a gente já dá, né, tudo de mais prático na mão de vocês, e aí tem que ter a força da fala. Você tem que ser o seu maior exemplo. Por que eu trabalho tão bem com sensibilidade alimentar, com teste de intolerância alimentar, tirando isso do cardápio dos meus pacientes há mais de 20 anos? Porque eu fiz isso na minha vida, foi isso que me emagreceu, foi isso que me tirou da sinusite, da rinite, da amigdalite, da obesidade, da queda de cabelo, da acne crônica, da cólica menstrual. Foi assim. Então, eu sou a prova viva disso, faço isso até hoje. Como é que eu não vou ter força para fazer alguém fazer essa transformação? Agora, se você é fraca, se você é frágil nas suas colocações, porque você não implementa aquilo ali, você não vai ter clientes transformados, porque o que transforma ele é o quanto de energia você bota no que você está trazendo para ele no seu consultório. É pegar vocês concordam com isso? É pegar o teu conhecimento, mas saber trazer para a tua prática com exatidão e firmeza. E isso é uma coisa que é uma marca, é uma característica muito grande minha e que eu acho muito interessante que Zuleika falou. A gente tem que ser muito clara e a gente tem que ser muito parceira dos nossos pacientes, sabe? De falar o que você pensa assim. Se o resultado não foi bom, não passa a mão na cabeça, não. Diz, olha, foi bom, mas pode ser muito melhor, você pode mais do que isso, vamos por esse caminho aqui agora. Então, é a gente não ter medo de perder paciente, porque a gente ganha muito mais o paciente, na verdade, do que em falar aquilo que ele quer ouvir, né? E aí, quando a gente vai ver essa transição toda da massa muscular, essa transição menopausal, que a gente costuma dizer que vai dos 40 aos 50 anos, 10 anos mais ou menos antes da mulher entrar na menopausa, ela é o período mais importante para a gente cuidar dessa massa muscular. Porque se nessa fase eu já perco 8%, eu posso poupar, perder esses 8% nessa fase e começar só a perder talvez menos de 8% aos 50 anos para frente. Por quê? Porque a redução pode chegar até 20%. Quais são os fatores que mais influenciam nessa perda? O envelhecimento, a inatividade física, alterações hormonais em hormônios anabólicos, a deficiência de vitamina D, né? A falta de nutrição e a inflamação crônica. E o hormônio que vai mais afetar a mulher nessa transição menopausal e na menopausa são os níveis de estradiol. Então, é isso que a gente tem que estar atento, sobretudo, na nossa paciente. O estradiol, ele começa a cair na mulher, na minha prática ali, por volta de 44, 45 e em diante. Tem muitas mulheres que vão vir no consultório de vocês com 48, 49, até 50 anos, que ainda menstruam normalmente, que já vão estar com o nível extremamente declinado, vão estar com todos os sintomas, né? Olhos ressecados, mãos ressecadas,
parte de lubrificação comprometida, a parte cognitiva ruim, ganho de gordura abdominal, perda de massa muscular, mas ela tem um estradiol que no exame de sangue ainda oscila. Um mês você faz, ele está bom, no outro mês você faz, ele está mais ou menos, ela está com FSH ainda baixo, ela não está entrando na menopausa. Ninguém se preocupa com essa mulher. E essa é a mulher em risco maior de perda de massa muscular. Por quê? Porque o estrogênio ele exerce um papel anabólico indireto. Ele modula a expressão dos genes relacionados à síntese proteica e regula a sensibilidade à insulina. Testosterona é importante? Super. GH é importante, GF1 é importante? Super. Mas, talvez a testosterona, como ele começa a cair lá a partir dos 30 e poucos anos, e a mulher sente muito na libido, normalmente esse lado já foi visto pela ginecologista, pela nutróloga, ela já fez ali um gel transdérmico de testosterona em algum momento, ela já está mais atenta. Mas o estradiol, a gente vê muita gente que só vai fazer reposição de estradiol quando entra na menopausa. Eu que uso implante hormonal já há 2 anos, estou longe da menopausa, né? Eu menstruei com 16 anos de idade, provavelmente eu vou ainda, muitos anos ainda menstruando, mas há 2 anos eu já tenho estradiol no meu implante. Então, desde os 44. Por quê? Porque eu já sentia sintomas de baixa de estradiol. Quanto a mulher com 48, 49 está com estradiol lá embaixo? Vai ter osteopenia, vai ter mais perda de massa muscular e vai ter muito mais dificuldade de emagrecer também. Bom, outros hormônios anabólicos, né, o GH e GF1, a testosterona, diminuição progressiva com a idade reduz a síntese proteica, né, principalmente após os 40 anos e vai se agravar na pós-menopausa. E aí, gente, não adianta comer proteína que você der. Não adianta 120 gramas de proteína, 2 gramas de proteína por quilo de peso. Se você não tem um ambiente hormonal, você está brigando de canivete nesta guerra. Então, não adianta o trabalho do nutricionista, muitas vezes, se ele não tem um médico amparando e falando a mesma língua que ele. E eu penei nisso na hora de montar minhas clínicas, porque não achava médico que falava a mesma língua também. Estamos falando de uma outra época que não tinha essa coisa da medicina integrativa tão, né, tão pronunciada aqui. Eu fui fazer minha primeira formação em medicina integrativa e nutrição funcional lá fora em 2003. 2003. Que médico que falava disso aqui? Ninguém. Então, às vezes, eu via coisa e não tinha quem tratasse a minha paciente. Eu tinha a visão e não tinha ajuda. E aí eu esbarrava numa prescrição que não era minha. Aí todo mundo falava, vai fazer medicina. Eu falei, não nasci para ser médica. Não é essa a minha praia. Não podia ter feito nada melhor do que ser nutricionista. Não me caberia em mais nada. Eu lido com médico o dia inteiro, tem médico sempre na minha equipe. Mas não, a minha vocação é para trabalhar com nutrição, com o lado emocional das pessoas. Até tem uma outra vertente da nutrição que me agrada. Mas a medicina eu nunca me vi passando por aquilo. Então, vocês têm que buscar parceiros, aproveitem esses momentos que vocês estão em curso, em imersão, vai conversar com gente, ainda mais aqui, que é uma coisa mais regional, você vai conhecer gente que, sabe, pode ajudar, de repente não está trabalhando no mesmo consultório, mas você está mandando paciente, você está fazendo uma troca. Isso é necessário. O nutricionista sem o médico, ele não anda tão longe. Assim como o médico sem o nutricionista também vai ter muito mais dificuldade. Então, é o casamento perfeito das duas especialidades, sabe? E uma outra situação que a gente tem que levar em consideração, que não é só em relação ao envelhecimento, não é em relação só ao consumo de proteína, é em relação ao uso das canetas emagrecedoras. Essas canetas elas foram evoluindo ao longo dos anos, então a gente começou, até os remédios para emagrecer mesmo, começou lá com as anfetaminas, sibutramina, liraglutida lá em 2010, e depois a gente foi evoluindo agora para a tirzepatida, o Mounjaro, o último medicamento. Hoje em dia já tem pesquisas com o próximo medicamento, que é a retatrutida, que tem resultados até melhores ainda, tanto no emagrecimento quanto na preservação de massa muscular, mas a gente ainda vai ficar falando aqui até a chegada do Mounjaro. Bom, o que a gente vê? A gente tem, com essas medicações, com os agonistas do GLP-1, e aí, principalmente aqui, a gente está falando da tirzepatida, a gente tem um resultado combinado, né, o GIP com GLP-1, e a gente vai ter uma redução mais potente da glicemia, uma perda de peso mais significativa, e a gente vai ter um controle metabólico ampliado, tá? Mas a gente não pode deixar de falar sobre a perda de massa muscular que a gente vai ter.
Essa perda de massa muscular, ela leva a um risco de sarcopenia nos nossos pacientes, né? Além de algumas complicações gastrointestinais mais graves e o reganho de peso após a interrupção da medicação. Talvez esses sejam os elementos principais que a gente tem que ter atenção no consultório, que é a perda muito intensa de peso na forma de massa muscular. Vou mostrar alguns trabalhos para vocês, vocês vão ver que tem trabalho chegando na ordem de 60%. E reganho de peso com 1 ano de descontinuação da medicação. Então, nós, nutricionistas e médicos, temos o papel de, durante o período do tratamento com o paciente, você vai fazer um combinado com ele. Você vai fazer um combinado, você vai dizer com clareza de que ele vai precisar sair dessa medicação em algum momento, que a medicação provoca uma dificuldade de retirada do medicamento, né, a longo prazo, e que vocês vão ter que fazer um combinado para mudar esse estilo de vida urgentemente durante o período do tratamento, que ele vai ter que se comprometer a isso. Senão, a pessoa não sai da caneta. Sai, ganha 4 quilos, volta para a caneta. Sai, ganha 6 quilos, volta para a caneta. Igual o Ozempic, igual todo mundo recebeu aí no consultório. E o Mounjaro tem sido diferente. A gente tem conseguido segurar bastante os pacientes, porque durante o período de tratamento, seja 8 semanas ou mais semanas, a gente faz tratamento de 8, 12, 16 ou mais semanas lá na clínica. O que a gente faz? Modulação hormonal em quem não está fazendo e precisa fazer, mudança alimentar, treino assistido nesses pacientes e protocolos contendo componentes nutricionais para ele não ter perda de massa muscular, seja injetável, seja via oral, né? Então, aqui a gente vê o seguinte, a gente vê uma redução de 15% a 60% de peso composta por massa magra. Esse aqui é trabalho de 2024, tá? Então, é bem significativo. 25% a 45%, os trabalhos eles acabam não concordando tanto, mas, ao mesmo tempo, trazendo um resultado bem expressivo na perda de massa magra. Nesse outro trabalho aqui, a gente tem uma redução aqui, ó, de 20% a 50% de peso na forma de massa magra. Então, varia entre as medicações, mas estão girando em torno disso aí. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, né? Ó, 30% nesse artigo aqui, que também é recente, vem da massa magra, né, que é uma proporção comparável à da cirurgia bariátrica. Só não é tão invasivo quanto a cirurgia bariátrica, mas você pode ter o mesmo tipo de resultado terapêutico, e é isso que importa para a gente. Parece que a tirzepatida, o Mounjaro, ele pode preservar melhor a massa magra proporcionalmente à perda de peso, em comparação com o Ozempic, né, mas ele também promove perda de massa magra, né? E aqui a gente tem que ter um cuidado, sobretudo especial, naquelas mulheres que já estão em risco de sarcopenia. Que mulheres são essas que estão em risco de sarcopenia? As que estão com mais de 40 anos, aquelas que não fazem atividade física, aquelas que estão com declínio hormonal e não estão fazendo reposição, aquelas que comem pouca proteína. Ou seja, tem um quadro clínico característico. Para essa mulher, você vai fazer um programa de caneta no seu consultório, diferenciado. Você vai ter que envolver mais elementos de tratamento, além da caneta e da dieta. E aí que a gente entra com a suplementação, a gente entra com injetável, aí a gente entra com a reposição, a gente entra com várias outras coisas para poder ter esse resultado terapêutico satisfatório, como a gente tem tido. Então, aqui, ó, por exemplo, reganho de 70% do peso perdido pode acontecer em até 1 ano após a suspensão da medicação, como, por exemplo, a semaglutida. Então, a taxa de reganho é muito grande, então você precisa fazer alguma coisa em relação a essa massa e esse tratamento durante o percurso que você está trabalhando com esse paciente. Como é que a gente vai minimizar tudo isso? O produto que eu mais uso durante o protocolo de massa magra, de uso de caneta no consultório, e também para mulher que está em risco de sarcopenia, é o amino. E aí tem 1000 vantagens, a gente sabe, primeiro, por conta dos aminoácidos que tem dentro, segundo, pela praticidade, terceiro, porque tem um aminograma perfeito, a gente vai ter um aproveitamento 100% daquilo que a gente está ingerindo, é fácil de implementar, porque muitas vezes o que eu faço? Eu mando ela botar numa garrafa aquilo e beber de litro o dia todo. Bota 2 sachês já e bebe uma quantidade grande. Aquilo não funciona como uma refeição. Funciona como se fosse um refresco que ela vai tomar
no dia dela. Então, é muito mais fácil quando é líquido do que quando é para ela comer na comida. Até porque, nas canetas emagrecedoras, a ingestão mesmo de alimentos sólidos fica muito prejudicada. Então, tudo que a gente puder colocar em pó vai facilitar absurdamente a adesão dessa mulher. E aí vai depender quanto eu preciso para finalizar o cálculo proteico. Se eu vou usar um sachê de 10, ou se eu vou usar um sachê de 20, ou se eu vou usar até mais do que isso. Tem paciente que eu já precisei usar um sachê de 20, um sachê de 10, porque realmente ficava extremamente inapetente e não conseguia consumir nada durante o uso, né, do tratamento. E aí também cabe à equipe médica revendo doses, diminuindo dose, porque é interessante que o paciente não fique inapetente dessa forma. Quanto mais radical for o efeito que a medicação provoca na pessoa, mais difícil vai ser depois ela não ter reganho de peso. Porque ninguém vai ficar assim para o resto da vida sem ter fome para nada. Então, o ideal é que aquilo suprima um pouco a fome, que ajude a tratar a resistência insulínica do paciente, mas que ele ainda consiga ter uma boa ingestão alimentar. Uma segunda opção que eu uso, sem ser o amino, é a proteína do colágeno. Tem vários trabalhos científicos mostrando benefício na sarcopenia. Então, a gente tem aqui, 15 gramas de proteína do colágeno junto com treino resistido, trazendo, um aumento de massa magra de 4,2 quilos, melhora da força física e uma redução maior de gordura do que quando utilizado placebo. Aqui a gente tem vários trabalhos, mas eu acho 15 gramas de proteína do colágeno bem fácil da gente obter por dia, então não é uma dose difícil. A gente tem aqui, por exemplo, no LevSense, que é o produto que eu mais uso durante esses protocolos da minha clínica, a gente tem 8,7 gramas de proteína, né? Então, se você usar 2 medidas dessa no teu dia, por exemplo, antes do almoço, antes do jantar, ou em 2 momentos do teu dia, você já bateu essa cota das 15 gramas que você precisava de proteína de colágeno, e você ainda vai ter uma série de outras coisas, né? A vantagem da proteína de colágeno, assim como do amino, é que é uma proteína que o paciente não tem sensibilidade alimentar. Totalmente diferente de um whey protein, totalmente diferente de uma proteína vegana, que muitas vezes ele tem sensibilidade a amêndoa, ele tem sensibilidade a ervilha. Eu faço teste de sensibilidade alimentar em 100% dos meus pacientes. Então, fica muito fácil detectar isso e eu tenho que ter essas proteínas neutras para poder tratar. Se você hoje não faz esse tipo de teste e não sabe identificar quando tem uma proteína do leite que ele possa ter intolerância, uma proteína do ovo que ele possa ter intolerância, é melhor você já trabalhar diretamente com essas proteínas que são mais seguras e que vão se adaptar a 100% das pessoas, tá? Porque até hoje eu ainda não vi sensibilidade à proteína do colágeno, e muito menos aminoácido essencial. Então, tá tudo certo. Bom, o que mais a gente tem aqui com o LevSense, que é uma vantagem? A quantidade de fibra solúvel, né, para adaptação do intestino, para a microbiota intestinal. Agora, sabe aonde ele é muito útil? E fica aí uma dica para vocês, no desmame das canetas. Por quê? Porque ele vai segurar, né, a questão dos picos glicêmicos por conta dessa quantidade, e aí eu uso antes das refeições, para poder justamente controlar o pico glicêmico. Ele vai voltar a consumir mais carboidrato, ele vai começar a fazer um volume de alimentos maior por refeição à medida que a medicação vai caindo. Então, eu vou subindo o uso dele à medida que o paciente vai desmamando do medicamento. Durante o uso do medicamento, já é um pouco mais difícil, porque ele já não tem fome. Se eu colocar fibra demais, ele vai ter menos fome ainda. Então, eu vou comprometer a saciedade dele. Quando eu tiver que usar colágeno, às vezes eu uso o colágeno puro, né, ou com a creatina, que também tem um produto ótimo da Central, ou eu uso o amino para ele ir bebendo durante o dia todo. Conforme ele vai diminuindo a dose da medicação, aí eu vou colocando o LevSense e o Synergy Control, que também é um produto excelente para também segurar esse pico glicêmico, até por aí tem a canela, tem o inositol, a fibra da casca de maçã e tudo que segura aí o pico glicêmico. Então, maravilhoso também para o desmame de caneta, porque o paciente vai ter esse aumento do apetite controlado, tá? Eu tenho usado muito os 2 produtos para manter o paciente sem medicamento. Bom, o que é recomendado hoje para a sarcopenia? Dieta hiperproteica de 1,6 a 2 gramas por quilograma de peso. Isso diminui significativamente a perda de massa magra num processo de emagrecimento feminino, tá? Agora,
A ingestão adequada de proteína é o fator mais importante durante essa restrição calórica. É o macronutriente que você vai ter que mais se preocupar. Não é tanto com a queda do carboidrato, mas é com a adequação de proteína. Mas a recomendação mais prática é garantir de 20 a 30 gramas de proteína por refeição, distribuídas ao longo do dia. E o ideal é que a gente priorize as fontes de leucina para a síntese de mTOR. Fonte de leucina, clara de ovo, carne bovina, os laticínios, para quem pode consumir, também poderia ser uma boa proposta. Tem outros trabalhos que mostram aqui que o importante é a gente não concentrar no jantar uma maior quantidade de proteína, porque isso acaba sendo a realidade da maioria das pessoas, não tem tempo para comer durante o dia, concentra à noite e acha que já bateu a cota proteica, não adianta. A distribuição tem que ser de pelo menos 3 refeições com 20 a 25 gramas de proteína, ou de 20 a 30 gramas de proteína no dia, né? É muito maior o ganho de massa magra do que aquelas mulheres que vão ingerir a mesma quantidade de proteína, só concentrada em 1 ou 2 refeições. Então, a distribuição importa tanto quanto a quantidade. Tá? Então, esse é um ponto que a gente tem que ter bem organizado. E, clinicamente, orientar os pacientes a incluir a proteína já no café da manhã e no almoço, para a gente não deixar essa sobra no jantar. E aí vem aquela pergunta que todo mundo quer saber. Bom, aqui também é um outro trabalho aí de 2024 que mostra essa questão também da dose de 25 a 30 gramas. Só que aqui ele fala uma outra coisa importante, não vou passar por esse trabalho, não. Ele mostra que, principalmente, após o treino de resistência e antes de dormir, são os 2 horários principais da gente concentrar proteína. Então, se você tem que fazer 3 a 4 refeições por dia, e você faz um treino, por exemplo, pela manhã, talvez essa paciente possa fazer um café da manhã na volta, não consumir nada antes de ir, ela vai com a reserva da noite, vai com café aditivado, vai em jejum, para otimizar a biogênese mitocondrial, volta, toma um café da manhã, você já matou a primeira dose de proteína e já é uma proteína pós-treino dela. A segunda refeição, você bota o almoço, uma terceira, o lanche da tarde, a quarta, você bota um jantar mais tardio antes de dormir, porque ele coloca que antes de dormir também é um excelente momento para você fazer síntese proteica durante a noite e estimular os hormônios anabólicos. E aí a pergunta que nunca quer calar, mas PD, pode fazer jejum intermitente? Como é que eu faço com os pacientes que fazem jejum intermitente? Então, se ela conseguir fazer um jejum intermitente um pouco mais fisiológico ou mais curto, é o mais adequado. Senão, você não vai conseguir espaçar em 3, 4 refeições no dia para bater essa cota de proteína. A gente lembra que a gente aqui está falando de quê? De cuidado com a sarcopenia, de cuidado com a perda de massa muscular. A gente não está falando só de emagrecimento. Então, se a gente pensar só em emagrecimento, a gente pode descer o dedo no jejum. Mas e aí, como é que fica a adequação proteica? Você vai conseguir fechar essa proteína? Então, esse trabalho ele fala que o jejum intermitente ele pode ser induzido para manutenção de massa e ganho de massa também, desde que você tente fazer um jejum somente 2 vezes por semana. Nos dias de treino de força, você aumente a sua proteína para mais de 1,6 gramas de proteína por quilograma de peso. Então, você pode fazer uma periodização, né, da alimentação e do tipo de treino ao longo da semana para o seu paciente, mas não passar esse jejum de 2 vezes na semana em dias não consecutivos. Então, esse é o protocolo ideal para um paciente em risco de sarcopenia. Aqui ele compara diferentes tipos de dieta. E, por incrível que pareça, até mesmo uma dieta mediterrânea tem efeitos protetores musculares pela atividade anti-inflamatória e antioxidante da mesma. Mas a dieta alta em proteína, entre 1,5 e 2,7, vocês estão vendo que tudo gira 1,5, 1,6, até 2,0, né? É importante para preservar massa muscular em dietas hipocalóricas para perda de peso, porque são coisas completamente diferentes. Né? A gente está falando para aplicar uma dieta hiperproteica numa dieta onde tem um déficit calórico rolando ao mesmo tempo. Não é aplicar uma dieta hiperproteica num paciente que está com a quantidade calórica normal ou até mesmo aumentada, que é muito mais fácil você preservar músculo assim ou até mesmo ganhar. Né? Então, o desafio é justamente esse. Bom, o que se fala também em relação ao comparativo de proteína animal versus proteína vegetal, então o tipo de proteína também vai importar, é que necessariamente o whey, por ele ser rico em leucina, ele vai ter uma resposta anabólica
muito mais interessante. Então, por mais que talvez 90% dos meus clientes tenham problema com a proteína do leite, aqueles que não têm, é nela que eu vou. Com certeza. A caseína também tem um efeito prolongado e a soja mostrou uma resposta menor. Esse trabalho usou a proteína de soja, que nem é a proteína que a gente acaba usando vegetal com maior frequência, mas serve para a gente ter um comparativo aqui do que faz quando é proteína vegetal e quando é proteína animal. Então, todos os trabalhos, tanto esse quanto o próximo que vai vir na sequência, eles falam que você tem que tomar muito cuidado com o aminograma desse paciente. Então, essa é a grande questão. Você pode até usar a proteína vegetal num paciente, por exemplo, que de repente é vegetariano, você não vai tirar ele da opção dele, mas você vai ter que ter elementos principais ali para você coordenar na questão dos aminoácidos e ele poder fechar tudo. Lembrando que ter um produto que também melhore a microbiota, a mucosa, o local onde isso tudo vai ser aproveitado, vai ser otimizado, tem que ser feito em paralelo, gente. Não adianta você tacar uma quantidade de proteína. Ah, se eu for comer, vamos dizer que eu peso 50 quilos, eu tenho que ter 100 gramas de proteína no meu cardápio, porque eu faço treino de força todos os dias. 100 gramas de proteína, como é que eu vou fazer isso? Às vezes sem uma enzima digestiva, sem um nutriente que vai trabalhar meu aproveitamento. Eu provavelmente não vou ter 100 gramas de proteína sendo aproveitada, vou ter muito menos do que isso. Então, não adianta. É um trabalho que precisa ser feito em paralelo. Muitas vezes eu começo esse trabalho no primeiro momento com o paciente, de repente nem aumentando tanto a proteína, no segundo momento eu começo a aumentar a proteína, que ele já está mais preparado para isso. Outro produto que eu uso muito da Central dentro dos meus programas e protocolos de emagrecimento com manutenção e ganho de massa muscular é o Energy ATP. E aí eu acho um produtaço, porque eu acho ele muito completo. Ele é muito completo, porque ele tem HMB, ele tem creatina, ele tem os aminoácidos, ele agora tem magnésio, ele tem coenzima Q10, então ele também tem os antioxidantes, e eu posso utilizar ele como pré-treino, como pós-treino. Não uso ele como uma fonte proteica, mas de nutrientes que vão melhorar a atividade muscular dessa paciente, né? O HMB tem vários efeitos terapêuticos importantes. A gente tem aqui estímulo de mTOR, aumento de GH e GF1, biogênese mitocondrial, proliferação de células satélites, então tem vários mecanismos. A creatina com aumento do esforço muscular máximo, aumento da massa muscular, melhor capacidade de recuperação muscular após a atividade física para esse paciente poder, né, treinar no outro dia de novo, então uma recuperação mais rápida, um aumento de carga, um menor tempo de espera entre uma série e outra. A arginina e a citrulina com resultados terapêuticos também bastante interessantes. O potencial ergogênico, a vasodilatação, toda a parte da produção de óxido nítrico e a carnitina aí também ajudando no transporte de ácidos graxos de cadeia longa e atividade mitocondrial. E aí, como estratégia prática, o que a gente vai fazer aqui? Eu não apresentei trabalho sobre sono, mas tem vários trabalhos também falando sobre a importância do sono na massa magra, e tem uma relevância muito importante. Um sono de 7 a 9 horas é o ideal. A proteína chegando a 2 gramas por quilograma de peso. O déficit alimentar ele tem que ser coibido, ele contribui com 20% do resultado final que o nosso paciente vai ter. Os suplementos que a gente vai utilizar, eu também considero que 20% disso tem a ver, quer dizer, foi tirado do artigo científico aqui, e o treino de força pelo menos 3 vezes por semana. Então, vejam vocês que os percentuais eles são muito próximos um do outro, né? Então, você botar todos os teus ovos na cesta da suplementação, sem a dieta, sem o treino, sem o sono, não vai funcionar. E se botar tudo no treino, não botar na dieta, não botar na suplementação, então sempre vai ficar uma parte capenga. Então isso aqui é o que a gente tem que levar para a vida dessas pacientes que nos procuram para o emagrecimento. Então, basicamente, o dia dessa paciente ficaria como? Ela faria, né, de manhã um aeróbico com um sachê de Energy. No pós-treino, ou ela pode ir sem nada aqui nesse momento, tá? Ela pode ir em jejum mesmo, só com café aditivado, um café com TCM, por exemplo, e na volta ela tomar um Energy. O pós-treino, ela pode usar um sachê de amino,
Uma dose do Leve Sense antes do lanche da tarde e antes do jantar, se esse for o horário que ela tem dificuldade na saciedade, você vai movimentar. Para que ele serve? Ele serve para reposição do colágeno, ele serve para reposição de fibra. Então, ele vai trabalhar a saciedade. Se essa paciente tem fome de manhã, você vai deslocar ele todo para amanhã. Se ela sente fome antes de dormir, joga ele lá para antes de dormir, né? Antes de dormir, você pode tomar um sachê de Guardian e 2 cápsulas do Trademag da Central. O que eu faria de diferente aqui, né? Eu tiraria esse Energy antes do exercício, eu botaria ele no pós-treino e eu pegaria esse amino que a gente acabou de ver que é importante antes de dormir, uma dose de proteína, e eu jogaria esse amino aqui do meio da manhã aqui para o fim do dia, antes de dormir, para a gente ter aquela quantidade de aminoácido para a síntese proteica que a gente viu que é importante, tanto no pós-treino, quanto antes de dormir, como horários prioritários da gente repor aquelas 20 a 30 gramas de proteína. Tá bom? Estou disponível para vocês no @patriciadavidson.nutri, quem quiser trocar uma ideia lá depois, ou seguir, ou curtir, ou tirar alguma dúvida, estou à disposição.